E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Vamos falar de pesquisa. Vamos falar de pesquisa. Antes de chegar no Datafolha, olha só. Poder Data. Diferença entre Lula e Bolsonaro é a menor de toda a série histórica. 6 pontos. 6 pontos. E eu não tô nem por 6 pontos, eu não tô nem pra numeração de Lula nem de Bolsonaro. Eu só mostro, gente, a gente tá falando dessa tendência. Já tem, no mínimo, mas no mínimo, umas 6 semanas. Qual a tendência? O Lula estagnado caindo, né? Oscilando para baixo, como a imprensa gosta de falar. E Bolsonaro segue crescendo. E cresce, e cresce, e cresce, e segue crescendo. E segue crescendo. Ou então oscilando para cima. Essa é outra pesquisa do grupo Verita, onde Bolsonaro está liderando nacionalmente com 43,6% dos votos. Lula, 41,9%. E aí? Essa pesquisa eu achei interessante porque ela entrevistou, né? Foi uma amostra de 21 mil pessoas, mais precisamente 21.019, em todos os 27 estados, contemplando 370 municípios. E a margem de erro, 2%. Bolsonaro em primeiro lugar disparado. Ela também traz aqui, né, por região. Eu acho que faz muito sentido. Eu acho, pelo menos. Você vê, ó. No sul do Brasil, Lula, 32,2%, Bolsonaro, 53,4%. Não parece um cenário factível? A gente olha aí, para o Paraná, acho que foi a Paraná Pesquisa, posso estar errado, ou talvez acho que foi a Paraná Pesquisa, no estado de Santa Catarina, era basicamente o dobro, acho que Lula tinha 25, Bolsonaro 50. Então você vê aí que tá nessa faixa. Centro-Oeste, alguém tem dúvida da liderança de Bolsonaro no Centro-Oeste? A região Nosso Agro, 33 contra 51. Bolsonaro lidera. No Norte, eu sempre falei, eu acho que Bolsonaro leva também. E mostra que Bolsonaro está com 46,9% contra 40%. Sudeste, eu acho que dá Bolsonaro. Uma diferença um pouco mais apertada, até compreendo. 43,5% contra 40,2%. E o Nordeste é Lula. Padrão, né? O Nordeste lá 52% para Lula, 35% para Bolsonaro. É basicamente o inverso da região Sul. E a gente vai voltar nesses percentuais. Eu quero voltar, na verdade, do Sul. Percentual do Sul, quando a gente fala da Datafolha. Aí veja só. Deixa eu ler primeiro do Robson Bonin. Bolsonaro encosta em Lula no estado que costuma decidir as eleições. Nova pesquisa da Quest. Enquanto Lula tem 43% das intenções de voto, o presidente cresceu 3 pontos e agora tem 36%. A diferença na sua maior distância entre os dois, em março de 2022, era de 25 pontos. E agora é só 7. Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país. E aí vamos falar, Matheus Leitão. Esse daqui, eu adoro esse cara. A nova pesquisa que dá esperança a Bolsonaro e preocupa o PT. O Matheus está preocupado. O Matheus não esconde que ele é Lula. Antes da gente falar do Datafolha, quero trazer esse daqui. Olha só. Jota, portal jurídico extremamente respeitado, né? É o portal jurídico oficial dos iluministas brasileiros. O Conjur é muito mais de boa, o Migalhas também, mas o Jota é 100% iluminista. Até live com Felipe Neto já teve. É algo assim, não dá para descrever. Não dá. É outro padrão. O Jota falou, Bolsonaro tem vitória política no feriado da independência, mas não deve ganhar voto. Não deve, né? As pesquisas ali, Bolsonaro tá crescendo. Aí veja, a gente comentou isso aqui no vídeo de ontem. Atos como 7 de setembro. Não, esse aqui merece, né? A cara, cadê? Aqui, ó. O cara inteligente. O Filipinho da Quest. Atos como 7 de setembro influenciam cada vez menos o eleitor, diz o especialista. O Filipinho, que já trabalhou nas campanhas petistas. São pessoas que sabem demais. São especialistas. Não garante voto, né? Pois bem, saiu o último Datafolha.
E esse último Datafolha, ele já mediu o 7 de setembro. E o Datafolha, segundo o Matheus Leitão, indica um baita perigo para Lula. Meu Deus do céu! Em pouco mais de 2 meses, entre julho e setembro, Jair Messias Bolsonaro tirou 8 pontos percentuais da vantagem que Lula tinha nas intenções de voto, segundo o Datafolha. Isso representa aproximadamente 12 milhões de votos em 75 dias. Confirmaram a coluna 2 dos mais importantes especialistas brasileiros em pesquisas. Ou seja, ao menos aquela frase que vem sendo repetida exaustivamente começa a se esfarelar. Que frase? Que frase que virou farelo? A de que o presidente da República vem diminuindo a vantagem, mas não em tempo suficiente. Opa! Quer dizer que Bolsonaro está reduzindo a vantagem em tempo suficiente? Vai passar o Lula? Neste momento, o que o líder da extrema-direita brasileira precisa é de somente ir ao segundo turno, quando terá mais 28 dias de uma nova eleição. O líder esquerdista não consegue mais de 50% dos votos válidos a menos 10 dias. 10 dias. 10 dias que o Lula não consegue mais de 50%. E agora? Será que é por isso que ele está desesperado? Batendo no Ciro Gomes, tentando atropelar Simone Tebet, colocando os pés pelas mãos, apostando tudo. 86 milhões. Reitera que a eleição está apenas começando ou bem longe de acabar. Mônica Bergamo, mais um especialista. Bolsonaro foi reprovado em redes sociais no 7 de setembro. Foi reprovado. Perdeu. Olha só, o mandatário registrou 84% de manifestações negativas. Foi destruído. Vapo em Bolsonaro. Vapo. Virou carne moída. Então vamos pro Datafolha. Pensa que eles amam. Eu não acredito. Bolsonaro cresceu. Bolsonaro cresceu no Datafolha. Cresceu. O Filipinho da Quest, que já trabalhou nas campanhas petistas, falou que influenciam cada vez menos. O maior portal jurídico iluminista que já fez live, Felipe Neto, falou que não deve ganhar voto. A Mônica Bergamo falou que ele 84% de menções negativas e ele cresceu até no Datafolha ele cresceu. Meu Deus do céu, eu não estou acreditando. Os especialistas erraram. Me fizeram de palhaço. Até mudei o palhaço agora, né? Botar o par do Batman que é diferenciado. É inacreditável, pessoal. É inacreditável, sim. A desonestidade da imprensa brasileira é coisa assim que é óbvia. Qualquer pessoa sabia que Bolsonaro venceu o dia 7. Qualquer pessoa. Assim, venceu. Sabe? Aqui, ó, o cara venceu, bicho. Tá óbvio. Tá óbvio que ele vai ganhar eleitoralmente. Tá óbvio. Mas tá óbvio. Dá vontade de rir e de chorar e ficar nervoso e gritar. Aí você vê, ó, segue em curso o ajuste na Datafolha. Empresa mantida por grupo militante de esquerda, que não esconde seu desejo de derrubar o presidente, colocou esse presidiário no seu lugar. Alguns institutos já apresentam o presidente à frente da intenção de voto. E vamos comentar um pouco sobre o Datafolha, que fica bem interessante. Olha só, o Leonardo Dias, um cara que está sempre fazendo análises sobre pesquisas, análises bem pertinentes, ele foi lá atrás de várias informações. Primeira delas, sabe alguns resultados da nova pesquisa da Datafolha? Primeira constatação é a completa estagnação de Lula e a subida de Bolsonaro. E aí tá lá, a data foi desde o dia 18 até agora, você vê que o Lula estagnou para baixo, né? Estagnou para baixo. Tinha 46, agora tem 45. Estagnou para baixo, né? Subiu para baixo. O Lula subiu para baixo. O Lula não cai, o Lula sobe para baixo. Já Bolsonaro caiu para cima. Tá lá, aí crescendo. Eu não tô nem por números, eu vou olhar a tendência. Aí você vê. O que vai pegar mais para o Lula, a partir de agora, serão os votos no Centro-Oeste. A votação lá está caminhando para ser massivamente pró-Bolsonaro. Bolsonaro cresceu muito, mas muito, no Centro-Oeste. Gente, olha o que aconteceu.
Isso aqui é o Datafolha. Gente, olha só. Isso aqui é a pesquisa do Datafolha. A pesquisa do coração do Lula. Tava ali, ó. Empatado na margem de erro. E agora Bolsonaro abriu 17 pontos. O que foi que aconteceu recentemente? O Lula chamou aí uma grande parte do agronegócio de fascista. Fascista direitista. Que não tá nem pro meio ambiente, nem pra nada. Será que isso pega mal ou não pega? Cada vez que a fala do Lula gira, será que tem um efeito negativo ou positivo? Aí a gente volta na questão da campanha e o que o próprio Geraldo Alckmin estava fazendo. E aí que eu digo pra vocês. Será que essa fala do Lula de agora, quando ele compara as pessoas comuns, mas assim, crianças, senhorinhas de idade, a um dos grupos mais abjetos da história da humanidade, vocês realmente acham que essa fala, ela não vai causar um efeito similar? Não precisa ser 17 pontos, não, como tá mostrando aqui o Datafolha. Vocês não acham que vai ter uma desidratação? Ainda mais porque essa fala, o Lula não tá apanhando só de Bolsonaro. O Lula tá apanhando até do Ciro Gomes. Até a imprensa, grande parte da Folha. Pô, é meio errado, né? Precisou da Globo, né? Via o valor econômico. Não? Só aquele pano. Análise. Jogada de risco. Você acha que essa fala do Lula não vai abrir mais uma boca de jacaré? Cada fala dessa do Lula é desespero. É por isso que os petistas estão falando, pô, o Lula não vai pra debate, o Lula não vai. O Lula só deve ir pro último debate da Globo. Só deve ir pro último. O Ratinho vai sabatinar Bolsonaro, Ciro Gomes e a Tebet. E o Lula não confirmou. Por quê? Porque os petistas sabem toda vez que o Lula abre a boca, ele perde votos. Ele não pode... Ó, o Lula não pode falar, o Lula não pode ir na rua, o Lula não pode fazer nada. Ele tem que fingir que ele existe. Não pode ir pra debate, não pode ir pra nada. Continuando. No Sudeste, onde mais importa, o empate técnico está aí, com a tendência de estagnação do Lula, com Bolsonaro crescendo consistentemente. Na Datafolha, Bolsonaro não está na frente no Sudeste, mas segue crescendo. E segue crescendo mesmo, você vê, ó. E o Lula está estagnado para baixo. Estagnado para baixo, né? Ele continua subindo para baixo. Outro dado interessante. Entre evangélicos, Bolsonaro só aumenta. Só aumenta. E Lula, nesse caso, o Lula está estagnado. Ele realmente caiu. Será que é por isso que o Lula resolveu quebrar a estratégia inicial dele? Que não ia fazer nada, que estava de boa, que não ia fazer nenhum aceno para nenhum grupo específico, como os evangélicos? Será que é por causa disso? Eu tô nem aí pro número. Vamos olhar as tendências. O Bolsonaro segue crescendo e o Lula continua caindo. E aqui que eu falei a questão do Sul, porque eu falei que a gente ia voltar no Sul. Olha só, no Sul e no Norte também aparecem empatados, mas no Sul a tendência de Bolsonaro ganhar é maior ainda, pois o Lula só perde eleitores consistentemente por lá. Já no Norte parece que o Datafolha não está conseguindo capturar muitas tendências. E, gente do céu, assim, na boa. No Norte do país, você me falar que o Lula tá na frente, eu não vou nem questionar. Ah, empate técnico, 2 pontos separam eles. Mas você quer me fazer acreditar que no sul do Brasil, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o estado mais bolsonarista do Brasil, segundo a própria imprensa, você quer me falar que o Bolsonaro tá 2 pontos na frente? Tem pesquisa que saiu aí, onde o Bolsonaro tem basicamente o dobro. Então, olha o Datafolha. Bolsonaro, em tese, assim, já tirou muita diferença. A ponto do Matheus Leitão falar, essa história que Bolsonaro não ia conseguir tirar diferença a tempo, já virou farelo. Esquece isso. Bolsonaro tá conseguindo tirar diferença no tempo que ele precisa. E esse número é numa pesquisa em que Lula e Bolsonaro estão empatados no Sul, o que não faz nenhum sentido. Mas nenhum sentido. Então eu acho que até o próprio Datafolha ele já sabe há muito tempo, né? Essa diferença aí, que se é que o Lula realmente tá na frente, eu acho que é muito menor do que estão mostrando. Já tem outra. Essa daqui é a pior notícia para Lula que o Datafolha poderia dar. Pesquisa espontânea. Lula cai, Bolsonaro sobe. A espontânea é aquele cara que já tá com o voto decidido. Cada pessoa que já decidiu que vota em Bolsonaro. Realmente o Bolsonaro, você é um bolsominion, você sabe.
Você tá no WhatsApp, você tá defendendo, você tá desmentindo a imprensa, você tá explicando por que Bolsonaro é o melhor candidato, você tá mostrando para as pessoas o passado do Lula. Esse daqui realmente é a militância. O voto espontâneo é o voto da militância. O estimulado, o cara tá lá, eu tenho que escolher alguém, não sei. É o isentão, é quando entra o isentão. O espontâneo aqui, ó. A galera que realmente tá fechada com Bolsonaro só faz aumentar e não para. E não para de aumentar. E aí, voltando aqui no Verita, é a mesma tendência. Bolsonaro, ele não estava liderando no último levantamento da Verita, que você vê ali, né? Eu falei Verita, não sei se é Verita. É Verita, né? Porque não tem um acento no E ali. Então é Verita. Em 22 de agosto, Bolsonaro tinha 40, agora tá 43. O Lula tinha 42, agora tem 41. Ou seja, o Lula subiu para baixo e Bolsonaro cresceu. Sim. Cara, todas as pesquisas estão mostrando o mesmo cenário. Um crescimento de Bolsonaro e o Lula desidratando. Todas as... Assim, eu já não sei mais qual é a pesquisa que mostra que o Bolsonaro não está crescendo. Realmente não sei, acho que todas. A gente mostrou no vídeo de ontem, o Guilherme Amado falando, tem 3 pesquisas aí que são um grande problema pro Lula. A esquerda tem que acordar. Guilherme Amado tentando dar um puxão na galera. Gente, acorda. Tem gente que tá de braço... Ele falou que tem gente que tá de braços cruzados. Matérias falando aí que tá briga interna no PT, questão no jurídico. Tem briga interna no PT com relação a fundo partidário. Lula o tempo todo falando absurdo atrás de absurdo, absurdo atrás de absurdo. Apoiando o Ciro Gomes, não tá conseguindo criar a ponte pro tal voto útil. Eu acho que vai dar Bolsonaro no primeiro turno, viu? E aí, olha só. Quem diz é a Globo. São Paulo vira o centro das preocupações do PT nas eleições. Mas o Lula tá na frente, segundo o Datafolha. Os estrategistas das campanhas de Lula à presidência e de Fernando Haddad ao governo detectaram, tanto nas pesquisas já publicadas, como Datafolha, IPEC, Quest, quanto nas pesquisas encomendadas pelo partido, um avanço de Bolsonaro no estado. Até a pesquisa secreta do PT já está falando, Bolsonaro está crescendo, viu? Qual foi a análise? Esse aqui, eu quero ver se a imprensa falar que não é especialista. O Murilo Nail, o chefe do Paraná Pesquisas. Se o Lula não conseguir segurar um empate com Bolsonaro no Sudeste e não conter o avanço de Bolsonaro no Nordeste, é caixão. Já foi. E ainda para continuar, né, o que resulta, consequentemente, no melhor desempenho dos seus candidatos, ao governo e ao Senado, no caso, Tarcísio e o Marcos Pontes. Acendeu-se uma luz amarela. Eu acho que a luz já tá preta já, né? Já passou do vermelho. Ah, meu Deus do céu. O foco será dar uma guinada mais ao centro na comunicação e no discurso dos candidatos. O objetivo será o de falar para a classe média. A classe média que o Lula falou que no Brasil luxa demais, que uma TV já basta, que não tem uma classe média que esbande tanto com a classe média brasileira, essa classe média não vai dar certo, não. Diz um dirigente petista, é uma classe média que passou a se sentir beneficiada pelo Bolsonaro depois da queda do preço da gasolina e da energia elétrica, um segmento que está se sentindo mais confortável. E o petróleo segue caindo, hein? E eu acho que semana que vem, eu acho muito difícil a Petrobras não abaixar mais uma vez o preço do combustível. Vamos esperar para ver.